Pronto, agora já tá tudo certo. Foi aqui, né, ó. Estão vendo aí, pessoal? Aliança com o Partido do Centro, não foi? Tá. Pessoal, esse talvez seja o maior mal que a gente tem, né, no nosso subcontinente, né? Não só no subcontinente, mas é uma marca muito forte aqui na América do Sul. Tantos partidos de esquerda, quando estiveram no poder, ou os atuais partidos de direita, quando estão no poder, e eles estão agora no poder, para adquirir uma certa governabilidade, eles acabam se aliando a partidos de centro, tá? Para a gente falar um exemplo mais claro, né? Vou dar as duas situações aqui no Brasil, né? É, Durante o governo do Lula, tá? E isso se estendeu para o governo da Dilma, nós tivemos como vice, tanto do Lula quanto da Dilma, um candidato, né? Um político que era do PMDB, do partido, né, antigo PMDB, que hoje virou MDB. MDB é da época lá da ditadura, mas é isso mesmo, né? Que era o Temer. Né? O Temer foi vice do Lula, tá? No segundo mandato, né? E depois ele foi vice da Dilma, tá? Até acontecer tudo o que aconteceu, né? O Bolsonaro, pessoal, quando ele foi eleito, ele veio com o discurso que ele iria romper com a velha política. O centro na América do Sul tem essa fama de ser a velha política, sabe? De práticas, né, coloniais, oligarcas, vamos dizer assim, tá? Baseado, né, nos grandes latifundiários, né, na questão ali de compra de poder, de entrega de cargo por interesse, né, o famoso toma lá da cá. Eles falam muito disso aqui no Brasil e acontece na América do Sul, tá? Até que, né, começaram todas as críticas ao governo do Bolsonaro e agora, né, o primeiro ano do governo dele foi 2019 e no ano de 2020, com toda essa bagunça que a gente tem globalizada, né, mundial, tá? O Bolsonaro ele está acenando, inclusive com cargos para partidos de centro, né? Partidos aí que reconhecidamente eles são chamados até aqui no Brasil e em outros países como parasitas, né? Eles estão ali porque eles querem cargos. E no caso é tudo jogo de interesse, tá? Então aconteceu com a esquerda, está acontecendo com a direita que está no poder atualmente, beleza? Então na primeira setinha, essa aliança com partidos de centro, põe assim, ó, garante, só que põe esse garante, põe entre aspas, tá, gente? Garante governabilidade. Garante governabilidade. Puseram entre aspas, né, o garante, porque não garante nada, né? Muitas vezes pode puxar o tapete, como aconteceu no caso, né, do Temer sendo vice do governo da Dilma, tá? É até normal acontecer isso. Segunda setinha, nomeação para cargos, nomeação para cargos considerados estratégicos do governo, de governos, né? Não do governo, de governos, tá? No geral. Cargos considerados estratégicos de governos. Pessoal, o que seria um cargo estratégico do governo? Só para. Eu gosto de dar o um exemplo aqui no Brasil, que seria a nossa realidade, né? O,
o mais recente aí, né, dessas nomeações foi a nomeação de um cara do PR, acho que foi do Partido Republicano, tá? Que é um centrão, centrão mesmo, é mais em cima do muro, né, do que qualquer coisa, tá? Foi a nomeação de um cara do PR para o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, tá? É um fundo que tem uma verba muito grande, tá? Trabalha aí com, né, expansão de rede pública de escolas, tá? Então, assim, é um cargo considerado estratégico, né? E foi para esse cara aí do PR. Por que vai para esses caras, né? Qual que seria a ideia? Além da importância de pegar uma estatal, né? De pegar uma chefia, né? De uma área que tem uma verba interessante, né? Você ganha prestígio junto ao governo, tá? E ganhar prestígio, né? Remete ao que eu falei acima, que é a tal da governabilidade. Por exemplo, se tiver uma investigação mais séria, pode ter certeza que o PR vai acabar não votando contra o Bolsonaro. Talvez, né, se tudo continuar do jeito que está agora, tá? Porque está ganhando carga importante, né? Mas como eu falei, né, tudo garante aí, né? O jogo é um tabuleiro, né? O Temer naquele momento seria interessante ele assumir no lugar da Dilma, tá? Então as coisas mudam muito rápido. Num primeiro momento seria para você falar assim, bom, se tiver alguma coisa contra, eles estão do meu lado, tá? A princípio seria isso, beleza? Então partido de centro é complicado, certo? Nunca dá para saber de que lado que eles realmente estão, né? Eles ficam em cima do muro e vão pender para o lado que for mais interessante para eles naquele momento, certo? Então, ó, aconteceu com a esquerda, está acontecendo agora também. Próximo, pode pôr isso, ó. Dicotomia. O que seria isso? Ó, a porcentagem de ricos aumentou, só que melhorou o nível de consumo de classe mais pobre. É isso aqui, ó. Lembra quando eu falei que tinha incentivo ao crédito e ao consumo? Do mesmo jeito que você tem aqueles mais ricos ficando mais ricos ainda, você tem também aqueles pobres que estão começando a consumir, tá? Então, aquela ideia, aquela noção que eu falei para vocês, né, de que as empreiteiras, né, aqui ó, trânsito bom com o empresariado, as empreiteiras ganhavam obras, né? Aí cada obra dessa tinha uma verba gigantesca, muitas obras superfaturadas. Isso aqui você vai aumentando, né, o dinheiro no bolso desses que já têm dinheiro, desses empresários, desses donos, né, de grandes empresas, tá? Paralelo a isso, né, nós temos aqueles mais pobres podendo chegar e comprar, né, uma casa própria pelo projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou adquirir um veículo pagando em 72 vezes. Né? Lembrando que pagar em 72 vezes, você está pagando em 6 anos. Né? Imagina o tanto de juros que não corre. E aí vamos entender o seguinte: a hora que você fala, ah, mas vai pagar em 72 vezes, os juros é elevado. Sim, quem ganha dinheiro com juros? Banco. Banco entra onde? Aqui, certo? Banco entra aqui. Perceberam? Então, aconteceu isso, né? Ah, mas melhorou os mais pobres. E aí é aquela questão que eu sempre falo, melhorou será? Será que eles tiveram de fato uma ascensão social? Ou se eles só tiveram acesso ao crédito? São coisas diferentes, certo? A gente percebeu isso na segunda década agora, né, do século XXI, quando nós tivemos crise praticamente generalizada em vários países da América Latina. América do Sul entra nessa, incluindo os protestos que aconteceram no final do ano, que eu vou comentar com vocês, tá? Então pode copiar esse item, não precisa colocar nada a mais, só põe isso aqui, não precisa acrescentar nada. Já? Vê aí, pessoal, pode ir? Pode? Bom, então, pessoal, é isso, certo? Todo o cenário do século XXI, tá? Como que começou? Começou, então, com governos de esquerda. Bom, aí, nós vamos entender agora os casos, para a gente poder entender aquele problema que eu disse, ó, que é o tema da aula, que são os protestos que vieram em 2019. Vocês têm que entender, pessoal, aqui, o ano de 2019, na realidade, ele culminou com esses protestos, tá? Não foi
tipo, aconteceu do nada em 2019. Uma série de fatores, né, que vem se acumulando e explodiu em 2019. Então, o primeiro deles, Bolívia. Vocês vão ver, no caso da Bolívia, como que isso aí se manifestou, tá? Ó, bandeira da Bolívia. Primeiro item, pessoal, 2019, eleições suspeitas. Pode puxar uma setinha. Vou falar da Bolívia, vou falar do Chile, do Equador e do Peru. Beleza. Pode ir? Então, ó, pode puxar uma setinha, põe assim. Houve vitória, houve vitória de Evo Morales, aquele, tá? Vamos falar dele ainda um pouco. Houve vitória de Evo Morales, vírgula, com com margem apertada em relação ao segundo colocado, com margem apertada em relação ao segundo colocado, Carlos. Ó, aí o nome dele é Carlos Messa, só que o Messa escreve mesa, de mesa, tá? M-E-S-A, tá? Então, Carlos Messa. Margem apertada em relação a Carlos Messa. Fala mesa, escreve mesa, né? Mas fala Messa. Sobre Carlos Messa. Bom, o que foi que aconteceu? Olha só, pessoal. É, quando teve a contagem dos votos, a Bolívia é um país complicado pela sua geografia, né? A gente tem áreas baixas, né, que são as regiões ali do Chaco, que é o Pantanal boliviano, é fronteira ali com o Brasil, né? É uma área mais baixa de planície. A gente tem regiões que começam a se elevar, né, que chegam nos Andes. Então são os chamados altiplanos andinos, né? E aí, quando eu falo de começar a elevar, pessoal, é coisa aí de 3, 4, 5 mil metros de altitude, tá? Tem vilarejos, né? Uma população boliviana muito grande, né? A presença dos indígenas, o próprio Evo, ele é indígena, tá? E nesses vilarejos, em áreas muito altas, o acesso é muito complicado. Estradas, elas até existem para chegar no lugar. Só que você vai cortando montanha, pessoal, e não é um trajeto rápido para poder chegar, né? Para chegar na área mais baixa. Então, as áreas mais elevadas, elas tiveram demora para chegar as urnas. E votação não é manual, não. Desculpa, não é digitada, né? Não é eletrônica. É escrita, tá? Então, além de demorar para chegar, quando chegou ainda tinha que contar o voto, tá? O que aconteceu? Antes de chegar os resultados dessas áreas mais altas, quem estava ganhando era o Carlos Messa, né? Coisa assim de 50,2 a 49,8, sabe? Coisa espremida, né? Mas ele estava ganhando, tá? E quando vieram esses votos, tá? Das áreas mais altas, houve uma reviravolta.
As áreas mais altas são áreas indígenas, basicamente indígenas. Estava na cara que essas áreas eles iriam votar com o Evo Morales, né, por ele ser um representante indígena. Só que aí despertaram, né, toda a suspeita de que houve fraude, né? E aí o Evo ganhou com 51 e alguma coisa, não lembro exatamente, tá? Mas ele ganhou, mas foi também apertado, né? Ah, mas não teria segundo turno? Não. Na Bolívia, é a maioria absoluta de votos, tá? Inclusive, o Bolsonaro ele seria eleito, né? Porque não precisaria de segundo turno, né? Ele conseguiria também ser eleito só se fosse igual ao sistema que tem na Bolívia, né? Bom, aí, pessoal, nós tivemos então inspeções, tá, de vários órgãos internacionais e numa primeira análise foi feita inclusive pela OEA, Organização dos Estados Americanos, houve, tá, um documento assinado pela OEA falando que as eleições realmente elas tinham traços suspeitos e que precisaria de uma nova análise, tá? Nada ainda finalizado, mas que havia indícios de que houve ali irregularidades. Bom, resultado, tá? Então assim, o resultado das eleições foram suspensos e nós tivemos um pronunciamento de líderes das Forças Armadas falando, ó, ô Evo, é melhor você renunciar. E aí tem um detalhe. O Evo, ele estava concorrendo para uma nova eleição. E ele ainda era presidente da Bolívia. Ele ainda ficaria como presidente até o final de 2019. Então, o que aconteceu com o Evo Morales, essa renúncia dele, ele era o presidente, ele deveria governar ainda. Deu para entender o problema? Ó, foram duas coisas. Primeiro, as eleições foram suspensas. Segundo, o Evo, que era o presidente e deveria ficar até o final do ano, ele renunciou. E ele renunciou por causa de uma pressão de militares que literalmente falaram assim: ô meu, é melhor você sair, senão você tá fudido. Senão nós vamos te tirar do cargo. Foi mais ou menos essa a ideia, tá? Então, ó, renúncia do Evo pode puxar uma setinha. Quem que falou? Ah, vai se fuder. Tá arrumando, caralho. Como você entrou aí, pô? Pode. Então, ninguém falou nada que ele tava aqui, caralho. Se fuder. Não, vai. Fica aí, caralho. Fica vendo aí. Pode colocar aí então, pessoal. Renúncia do Evo. Caralho, falei, cacete, quem que é? Quer ver que estão zoando minha aula também? Mas você pode, Jonas, não tem problema não. Fica sossegado. Puta, é verdade, você parece ele mesmo, cara. Ó, renúncia do Evo, põe assim, ó. Após pressão, após pressão dos militares, após pressão dos militares, Evo renuncia, Evo renuncia e assume interinamente, ó, tá aqui o nome dela, ó, Janine Anhes. Pode pôr o nome dela aqui, ó. Daqui a pouco eu explico esse golpe no golpe, tá? Ó, Janine Anhes. Fica mais fácil, né? Ô, Jonas, é nóis.
Imagina, filho. Valeu. Nossa, nem me fala, cara. Eu consegui acabar, graças. Acabei com essas provas. Nossa, tá doido, não tem fim, filho. Ó, colocaram aí então e assume interinamente Janine Anhes. Ó, coloca um asterisco nesse. É, da hora. Coloca um asterisco nesse item. Não entendi. Oi? O nome da mulher? Ó, tá aqui. Janine Anhes. Beleza? Ó, aí põe um asterisco aqui nesse item e coloca assim, ó. Tá, pode falar? Ó, põe assim no asterisco. O mandato do Evo iria. O mandato do Evo iria até o fim de 2019. Então, pessoal, se a gente analisar de maneira fria a situação, tá? Foi um golpe. Foi um golpe por quê? Porque ele não terminou o mandato e houve uma pressão para ele sair do poder, sendo que ele tinha ganhado as eleições e as eleições ainda seriam investigadas para ver o que foi que aconteceu. Tá? Então, assim, não tinha prova concreta que houve fraude, né? E também não tinha prova concreta que as eleições elas foram idôneas. Tá? Então, estava em investigação. E aí nós tivemos militares, né, pressionando o Evo, falando, ó, meu, ou você sai, você tá fudido. Tá? Mais ou menos isso, era literalmente, né, desse jeito, certo? Bom, ficou em aberto. As eleições, né, acabaram ficando em aberto. Agora, tem um outro detalhe que eu coloquei isso aqui, ó. Golpe no golpe. O que é o golpe no golpe? Copia esse item e aí eu quero falar do plebiscito de 2016. Pronto? Ó, o Evo, ele assumiu a Bolívia no ano de 2016, 2016, olha eu, no ano de 2006. Lembra que teve aquele rolo do negócio do gasbol? Lembra? Que ele nacionalizou o gasoduto e aí a Petrobras acabou perdendo grana, lembra? Eu vou até falar disso para vocês na aula de energia, porque tem novidades sobre isso, tá? Mas o Evo assumiu em 2006. A ideia era que ele assumisse uma vez, né, ganhou a eleição e ele pudesse concorrer a mais um mandato, tá? Bom, ele ficou em 2006, saiu em 2010, foi reeleito 2010, 2014, né? O que aconteceu, pessoal? Quando estava para o final do mandato dele, ele aumentou o tempo de permanência no poder. E aí, ele poderia ficar mais 2 anos e ele fez uma consulta para a população se a população queria que ele continuasse se candidatando a uma próxima eleição. Então a eleição que deveria ser em 2014 seria não, foi em 2016. Beleza. Quando estava para ter a eleição de 2016, ele não poderia se candidatar. O que ele fez? Ele fez a consulta à população. Quando ele fez a população falou não. Ó, a gente gosta de você, só que não queremos um terceiro mandato do Evo. Perdeu, tá? Na consulta. Ele rasgou o resultado, simplesmente se candidatou e ele acabou ganhando. Isso que é muito esquisito, mas ele ganhou. Ele ganhou até bem. Ele ganhou tipo com 60% de voto, tá? Sim, disparado, tá? A população não queria um terceiro mandato, mas ele foi eleito de novo, tá? Bom, então, o que foi considerado? Foi considerado um golpe. Por que um golpe? Porque ele não respeitou o resultado do plebiscito. Ponto. Agora, ele renunciou
a partir também de um golpe. Por isso que eu coloquei golpe no golpe, certo? Então, quer dizer, ele deu um golpe não aceitando o resultado do plebiscito e ele sofreu um golpe em 2019 quando ele foi obrigado a renunciar. Olha a bagunça na Bolívia, tá? Então, desse item, deixa eu ver a hora. Dá tempo. Coloca assim: Evo não aceita o plebiscito. Evo não aceita o plebiscito de 2016, onde a população não apoiou onde a população não apoiou um terceiro mandato. Vírgula. Mesmo assim, sendo candidato, mesmo assim, sendo candidato, está sumindo a voz. Oi? Não ouvi. Se falou alguma coisa, não ouvi. Pode continuar? Meu Deus, dá um trabalho. Para variar. Desde o começo, ó, como que foi que eu comecei? Só para eu. Fala alguém só o começo, que aí eu já. Isso, ó. Evo não aceita o resultado. Deu certo? Deu? Tá, beleza. Então, ó, ele não aceitou o resultado, mesmo assim, ele se candidatou e acabou ganhando, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu falei até onde? Agora até eu perdi. Onde que eu parei? Mesmo assim, sendo candidato, ele vence o pleito. Pleito é as eleições. Ele vence o pleito. Ponto, na mesma linha. Ponto, na mesma linha. O ato foi considerado, o ato foi considerado um golpe por não concordar com uma consulta à população. O ato foi considerado um golpe por não concordar com uma consulta na população. Lembrando sempre que eu falo para vocês, né? O plebiscito ele não é oficial, tá? O plebiscito é a consulta para a população. Cabe, né, ao governo, né? Governo eu falo, Congresso, acatar ou não o resultado do plebiscito, certo? É lógico que se você faz uma consulta para a população, espera-se que você acate o resultado. Exatamente porque você quer, né, tentar ser democrático. Agora, como foi feita essa consulta e a população falou que não queria um terceiro mandato, mesmo assim ele passou por cima da ideia, então
acabou sendo aí, né, meio que desmoralizado, certo? Entenderam? Bom, a Janine Anis, eu já falei para vocês, ela é a atual presidente, só que no caso interina, ela não foi escolhida, tá? Ela não era também escolhida pelo Evo, certo? Agora, o que vai acontecer pós-renúncia é que vai pegar o Evo, ele vai começar a ser investigado por irregularidades dentro da Bolívia, certo? E aí, nós vamos ter a proibição do Evo se candidatar na eleição que, ao que tudo indica, deve acontecer ainda esse ano, só não se sabe quando. Aconteceria em maio, só que foi adiada. Beleza? Então não tem data ainda. Então pode colocar esse item, ó, proibição do Evo se candidatar, mas é o nome do partido dele, tá? Vocês vão colocar aí o nome. Ó, mas significa Movimento ao Socialismo. É o nome do partido do Evo, tá? Movimento ao Socialismo. É estranho, né, esse nome, mas é isso aí. O significado é isso. Movimento ao Socialismo. Pode ir? Bom, como o Evo ele está proibido de se candidatar e ele está sendo investigado, o Evo alegou a perseguição, né, por parte dos militares. Ele está hoje exilado na Argentina. Então pode colocar aqui também. Evo se encontra exilado na Argentina. Lembrando que a Argentina, ela no ano passado teve a eleição do Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes ele é de esquerda e ele é meio que da linha do Evo Morales. Então a Argentina deu abrigo para o Evo Morales, tá? Então pode pôr, Evo se encontra exilado na Argentina e ele não pode se candidatar. Agora tem essa né, investigação para ver se ele se envolveu em irregularidades dentro do país. Quem é o candidato do MAS, tá, que vai concorrer com o Carlos Messa nas eleições, é o Luiz Alberto Arce. Tá? E, de acordo com as últimas pesquisas, o Luiz Alberto Arce está liderando as intenções de voto. Pode ser que ele vença, só que a gente não sabe quando, tá? Porque ó, a data seria em maio, foi adiada, não marcaram uma nova data. Estão pensando em jogar para 2021. Enquanto isso, a Janine Anis continua na presidência, certo? A pandemia acabou travando a eleição na Bolívia, beleza? Aí é só colocar isso aqui, colocou do exílio e põe o último item e já era. Estão falando de adiar também as eleições aqui no Brasil, né, de prefeito. Parece que vai passar para novembro. Seria em outubro. Eles estão. Ontem teve uma votação e parece que vai passar para novembro. Foi aprovado, acho que no primeiro turno, acho que tem mais um turno. Aí depois vai para sanção ou não, né, do presidente. E aí deve jogar para novembro. Certinho? Paramos aqui então. Semana que vem eu continuo Chile, Equador e Peru, ainda falando desse tabuleiro enrolado que a gente tem na América do Sul, certo? Não é à toa, né, que a gente tem um monte de problema. Fechou?